Com o avental ainda manchado de sabão, Dona Lourdes ficou parada na porta da casa do filho. Do outro lado, ouviu a voz fina da nora. Fala para ela que aqui não é casa de empregada. Cabisbaixo, o filho repetiu as palavras da esposa como se fossem dele. Ela deu um sorriso triste. Tinha criado aquele homem limpando o chão de gente rica e agora ele tinha vergonha de dizer que a mãe fora doméstica. Um dia, meu filho, você ainda vai entender que o que suja uma pessoa não é o sabão, é o coração. Ricardo fechou a porta devagar, sem coragem de olhar nos olhos da mãe. Dona Lourdes desceu os degraus de mármore, ajeitou a bolsa de feira e caminhou pela rua arborizada. As casas eram grandes demais para suas memórias de infância pobre. Fazia 3 meses que não via o filho, desde que ele se mudara para aquela mansão com Patrícia, a moça de família tradicional que conhecera na faculdade. A mesma faculdade que Dona Lourdes pagou com o suor de faxinas em shoppings e escritórios de madrugada. No ponto de ônibus, uma senhora bem vestida afastou sua bolsa de grife. Dona Lourdes quase riu. Se ela soubesse quantas bolsas iguais àquela já tinha lustrado na casa dos Mendonça, onde trabalhou por 15 anos. O ônibus balançava e as lembranças vieram com força. Ricardo tinha 7 anos quando o pai se foi. Sozinha, ela o criou. Levava o menino para o trabalho, onde ele fazia a lição de casa na área de serviço enquanto ela esfregava o chão. Mãe, por que a gente não tem uma casa assim? Ele perguntou uma vez, fascinado pelo lustre de cristal. Porque alguns carregam dinheiro, meu filho. Outros carregam honestidade, e a honestidade pesa menos na consciência. Foi a patroa, Dona Conceição Mendonça, quem notou a inteligência do menino e a ajudou, indicando uma boa escola e emprestando livros. Ricardo devorava tudo. Para pagar o cursinho, Dona Lourdes pegou um 3º emprego. Dormia 3 horas por noite, as mãos rachadas de tanto cloro. Mas quando Ricardo passou em engenharia na USP, a alegria fez tudo valer a pena. No entanto, ela percebeu a vergonha do filho no dia da matrícula, quando uma colega elogiou sua inteligência, mas olhou com desdém para as roupas simples e as mãos calejadas da mãe. Tudo piorou quando ele conheceu Patrícia, filha de desembargador. No começo, ele ainda a levava para almoçar no seu pequeno apartamento. Patrícia era educada, mas seu olhar julgava cada móvel velho, cada remendo no sofá. Depois de formado, Ricardo foi trabalhar na empresa do sogro, e as visitas se tornaram cada vez mais raras. O convite de casamento chegou pelo correio, em papel de luxo. Ricardo Ferreira da Silva e Patrícia Mendonça Alcântara. Mendonça, o sobrenome da antiga patroa. Na igreja, Dona Lourdes, com seu melhor vestido, sentiu-se um peixe fora d'água entre tantos rostos ricos. Era como se a faxineira tivesse invadido a festa dos patrões. Ela não chorou. Apenas observou de longe o homem que criara. Agora um estranho em um mundo que ela mesma construiu para ele. Essa história nos faz pensar muito sobre tudo seu filho Ricardo. Do outro lado do corredor, a família da noiva, os Mendonça, parecia um desfile de grifes. Os poucos parentes que Lourdes tinha não puderam vir. De repente, Dona Conceição, a avó da noiva e sua antiga patroa, entrou. Seus olhos se cruzaram. A mulher rica a reconheceu, parou por um instante e depois seguiu para o altar. Sua mãe não vai sentar aqui na frente? Ela perguntou a Ricardo, alto o suficiente para Lourdes ouvir. Ela está bem ali, sogra, ele respondeu sem jeito. Lourdes engoliu o nó na garganta. Quando o padre perguntou quem entregava o noivo, Ricardo respondeu sozinho: eu me entrego. O silêncio que se seguiu pareceu pesar uma tonelada. Na festa, Lourdes foi colocada em uma mesa no canto, com alguns colegas de faculdade de Ricardo. Eles foram educados, mas ela sentia os olhares curiosos, perguntando como aquela senhora simples podia ser mãe do noivo. Ricardo passou por sua mesa uma única vez, apressado. Tá tudo bem, mãe? Ele perguntou. Tá tudo lindo, filho. Vai lá aproveitar sua festa. Ela foi embora antes mesmo de cortarem o bolo. Ninguém notou sua ausência. 6 meses depois, uma ligação mudou tudo. Era uma antiga colega. Dona Conceição tinha sofrido um AVC. Lourdes foi visitá-la no hospital. Não por obrigação, mas por um sentimento de gratidão. No corredor encontrou Patrícia, a esposa de Ricardo. Senhora,
Lourdes? A nora disse, surpresa e desconfortável. Vim ver sua avó. Trabalhei muitos anos para ela. Patrícia respondeu com frieza. Ela mencionou. A senhora foi doméstica lá. A palavra doméstica, dita daquele jeito, doeu. Fui. E com muito orgulho. Lourdes respondeu firme. No quarto, Dona Conceição, mesmo paralisada, a reconheceu e seus olhos se encheram de lágrimas. Com dificuldade, ela sussurrou. Ricardo. Bom. Menino. Eu sei, Dona Conceição. Eu sei. 1 ano se passou. Lourdes continuava sua rotina de faxinas, o corpo cada vez mais cansado. Num domingo, o telefone tocou. Era Ricardo com a voz embargada. Mãe, a Patrícia, ela tá grávida, você vai ser avó. A emoção tomou conta de Lourdes. Pouco depois, Ricardo bateu à sua porta. Estava mais magro, com olheiras. Ele sentou no sofá velho e desabafou. Mãe, eu tenho vergonha. Não de você, de mim. As lágrimas corriam pelo rosto do engenheiro bem-sucedido. Eu lembro de você chegando morta de cansada e ainda conferindo meu dever. Lembro de você comendo só arroz para sobrar mistura para mim. Eu quero que meu filho conheça a verdadeira avó. Quero que ele saiba de onde veio, que ele tenha orgulho de ter nas veias o sangue de uma mulher que nunca se curvou, mesmo quando esfregava o chão. Naquele instante, Lourdes entendeu que o amor de mãe, construído com sacrifício e dignidade, era a herança mais valiosa que ela poderia deixar. Histórias como essa nos lembram que a verdadeira riqueza não está no luxo, mas na força e no amor que nos moldam. Se você se emocionou, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Obrigado por assistir e até a próxima. Cenário. Início suave, talvez com uma música melancólica e esperançosa. Olá a todos, bem-vindos de volta. A história de hoje é sobre um abraço, um daqueles abraços que carregam o peso de anos de distância e mal entendidos. Foi o que aconteceu entre Ricardo e sua mãe, Dona Lourdes. A Patrícia não vai gostar, ele disse, apertando a mãe nos braços. Ela sorriu, com a sabedoria que só uma mãe possui. Ela vai aprender, ou não. Mas meu neto vai saber quem é a avó dele. Quando o pequeno Miguel nasceu, numa madrugada chuvosa, a primeira pessoa para quem Ricardo ligou foi para ela. A emoção transbordou pelo telefone. Mas apesar da insistência dele, Dona Lourdes preferiu esperar. Ela não queria atrapalhar, queria dar espaço para a nova família. Só que os dias se transformaram em semanas. Ricardo mandava fotos, inventava desculpas. A Patrícia ainda está se adaptando. O neném está com cólica. A distância, que era física, começou a se tornar um abismo, até que numa noite o desespero bateu à porta. Patrícia, a esposa de Ricardo, teve uma crise de ansiedade pós-parto. Ricardo, perdido, ligou para a única pessoa que saberia o que fazer. Mãe, você pode vir, por favor? Dona Lourdes, que nunca tinha usado um aplicativo de transporte, não hesitou. Chegou e encontrou o caos. Mas onde havia caos, ela trouxe a calma. Pegou o neto no colo e o choro cessou. Cantou a canção de ninar que cantava para Ricardo. Fez tudo com a naturalidade de quem nasceu para ser mãe e avó. Depois, foi ao encontro da nora. Patrícia, devastada, confessou seu medo. Eu não consigo ser mãe. E ali Dona Lourdes não viu a mulher rica que a esnobava. Viu apenas outra mulher, assustada, precisando de ajuda. Ninguém sabe, minha filha. A gente aprende errando, ela disse, com uma gentileza que desarmou Patrícia. A partir daquele dia, tudo mudou. Dona Lourdes passou a ser presença constante, não como empregada, mas como avó, como família. Ela e Patrícia, aos poucos, construíram uma ponte. Patrícia começou a enxergar a sogra com outros olhos, a admirar a mulher que criou seu marido com tanta força e dignidade. Ela ouviu as histórias de como Ricardo estudava na mesa da área de serviço, de como ele tinha orgulho de dizer que a mãe, uma faxineira, tinha pagado sua faculdade. Eram histórias que Ricardo nunca tinha contado. Serviços gerais, doméstica, são só nomes, filha. O trabalho é honesto do mesmo jeito, ensinou Lourdes. E então, um susto. Um pouso de emergência no avião de Ricardo. Ninguém se feriu,
mas foi o suficiente para ele perceber o que realmente importava. Foi o que o levou de volta para aquele abraço que começou a nossa história. Um abraço que não era um fim, mas um recomeço. Um lembrete de que, no fim das contas, é o amor que nos une e que a família é o nosso porto seguro, não importa as diferenças. Essa história nos mostra que nunca é tarde para perdoar, para entender e para recurso financeiro, tudo por um sonho que ninguém mais entende. Essa é a história de Ricardo. Depois de um dia de trabalho na empresa do sogro, ele chegou em casa e tomou a decisão que mudaria tudo. Vou sair da empresa, Patrícia, ele anunciou para a esposa. Não quero passar a vida fazendo algo em que não acredito só por dinheiro. Quero montar meu próprio negócio, algo que faça a diferença. Patrícia ficou pálida. O medo do incerto era visível. Com que dinheiro? Ela perguntou, sabendo que seu pai cortaria toda a ajuda. Ricardo firme respondeu, com o que economizei e vou começar pequeno. Mudança para um tom de inspiração e propósito. O sonho de Ricardo não era abrir mais uma startup qualquer. Era algo pessoal, nascido da história de sua própria mãe, Dona Lourdes, uma trabalhadora doméstica. Quero criar uma empresa de tecnologia para facilitar a vida dos trabalhadores domésticos, ele explicou. Um aplicativo que conecte profissionais a clientes de forma justa, com direitos garantidos e preços dignos. Patrícia riu, nervosa. Tecnologia para empregadas? O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas Dona Lourdes, que conhecia o valor de cada gota de suor, se levantou e disse com orgulho: Eu acho brilhante, filho, e conheço umas 200 mulheres que iam adorar isso. Tom de superação e transformação. Os meses seguintes foram de puro sacrifício. A garagem virou escritório. O carro importado e as compras no shopping viraram lembranças. Patrícia, que nunca havia precisado se preocupar com as tarefas de casa, se viu perdida. Um dia sua sogra a encontrou chorando na cozinha. Eu não sei fazer nada disso, desabafou. Com paciência, Dona Lourdes a ensinou. Não apenas a cozinhar ou limpar, mas a lição de que a gente aprende porque precisa. E no meio de tanta dificuldade, nasceu uma nova conexão. O aplicativo, chamado LarTech, começou devagar, com as amigas de Dona Lourdes, mas o boca a boca de um serviço justo e revolucionário foi mais forte que qualquer marketing. Em um ano já eram 1000 profissionais cadastradas. Tom emocional e de revelação. O tempo passou. O sucesso do aplicativo crescia, mas a vida trouxe uma perda. A avó de Patrícia, Dona Conceição, faleceu, deixando uma carta para Dona Lourdes. No envelope amarelado, a confissão de uma vida. Lourdes, você trabalhou na minha casa por 15 anos. Eu te paguei salário. Você me pagou com dignidade. Criei meu filho nos fundos da minha cozinha, e ele se tornou um homem melhor que os meus netos. Perdão pelo meu orgulho e preconceito. Anexado à carta, um cheque. O valor era uma reparação silenciosa, destinado à educação do bisneto, Miguel, para que ele aprendesse que todo trabalho honesto tem o mesmo valor. Finalização inspiradora e chamada para a ação. Miguel cresceu entre dois mundos, aprendendo desde cedo o valor do abraço da avó Lourdes e das suas histórias, e o valor do trabalho que construiu o futuro de sua família. Essa história nos mostra que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no impacto que causamos e na dignidade que oferecemos aos outros. Uma ideia, nascida do amor de um filho, transformou não apenas um mercado, mas a vida de sua própria família. Som ambiente de uma casa, conversas ao fundo. Vó, por que a mãe fica triste quando você vai embora? Porque sua mãe está aprendendo uma coisa difícil, meu amor, que a gente vale pelo que é, não pelo que tem. Patrícia ouviu tudo da porta. Naquela noite, abraçou a sogra e disse um obrigada que carregava o peso de anos. A vida da família estava mudando. A empresa de Ricardo, a LarTech, que conectava profissionais de limpeza a clientes, decolou. Ele recebeu uma oferta milionária para vendê-la. Você vai aceitar? Patrícia perguntou com os olhos brilhando. Depende. Eles garantem os direitos das trabalhadoras? Ricardo, é muito dinheiro. Podemos ter nossa vida de volta. Que vida, Patrícia?
Foi aquela em que eu fingia que minha mãe não existia? Ele recusou a oferta. A empresa continuou crescendo, sólida, empregando milhares de pessoas por todo o Brasil. Mas então, uma notícia abalou tudo. Dona Lourdes, sua mãe, foi diagnosticada com câncer. Anos de produtos químicos, disse o médico, mas havia esperança. Ricardo quis pagar pelo melhor tratamento, mas a mãe, teimosa, aceitou com uma condição: continuar no SUS para ajudar as outras mulheres que estavam lá. Foi durante a quimioterapia que os laços se refizeram. Patrícia acompanhava a sogra em todas as sessões, segurando sua mão. Você não precisa vir, filha. Tem coisa mais importante para fazer. Não tem nada mais importante que família. A doença uniu o que o dinheiro e o preconceito haviam separado. Ricardo passava tardes com a mãe, redescobrindo a mulher que o criou. Eu tenho orgulho de você, filho. Eu que tenho orgulho da senhora, mãe. Dona Lourdes venceu a batalha. Na festa de comemoração, dois mundos colidiram: os amigos ricos de Patrícia e as antigas colegas de trabalho de Lourdes. E no meio de todos o pequeno Miguel circulava, tratando todos como iguais, porque para ele eram. 10 anos depois, Miguel, já adolescente, leu na formatura um trabalho que emocionou a todos: Minha Avó, a Revolucionária. Ele falou sobre privilégio e caráter, sobre o valor do trabalho honesto, e terminou com uma frase que ouviu da avó Lourdes: Tem gente que nasce no topo da montanha e acha que voou até lá. E tem gente que sobe a montanha carregando pedra e sabe cada passo que deu. Eu escolho honrar quem carregou as pedras. Dona Lourdes se foi anos depois, em paz. No seu velório, centenas de pessoas, advogados, socialites e principalmente as trabalhadoras que encontraram dignidade através do legado dela. Ricardo, emocionado, disse: Eu tive vergonha da minha mãe. Neguei ela, e ela me amou mesmo assim. Mãe, a senhora tinha razão. O que suja a pessoa não é o sabão, é o coração. No túmulo, uma inscrição simples e poderosa: O sabão que usou nas mãos nunca manchou sua alma. O legado de Lourdes não morreu. Transformou-se em um centro de formação que hoje capacita centenas de mulheres, provando que o trabalho honesto não apenas limpa casas, mas constrói destinos. Essa história nos lembra que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas na integridade com que ela vive.